damos boas-vindas a todos vocês ao novo seminário do Departamento do Mestrado Profissional em Políticas Públicas. Temos o prazer de receber hoje o professor Cláudio Burian Vanderlei. Ele é bacharel em Economia pela UFMG, mestre em Teoria Econômica pela USP e doutor na mesma área pela FGV do Rio de Janeiro. É professor e pesquisador da Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, e professor da Universidade Católica de Minas Gerais. Coordenou e desenvolveu diversos trabalhos na área de políticas públicas. Ok? Que falei que semana veio aqui, falei, tá, vou hoje. Eu nem sabia já. Coordenou e desenvolveu diversos trabalhos na área de políticas públicas e análises setoriais em turismo, cultura e economia criativa. Atualmente está desenvolvendo seu pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, na área de avaliação e monitoramento de políticas públicas. Damos boa-vinda ao professor e fique à vontade para apresentar seu tema. E obrigado por ter participado do nosso seminário. Eu agradeço, né? Muito obrigado pelo convite. Com uma grande satisfação receber o convite, né? E é óbvio que eu aceitei. E aí eu vou, né, nesse seminário, eu vou falar um pouco do SAP, que é o Sistema Mineiro de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas, que a gente está construindo aqui em Minas Gerais. E eu vou rapidamente falar de duas experiências de avaliação que a gente fez. Na verdade, a gente já fez cerca de 15 avaliações nos últimos 2 anos. A gente tem tido um trabalho muito intenso. E eu acho que é uma agenda muito legal, muito interessante. Eu acho que a gente pode pensar em, né, um maior relacionamento entre a Fundação João Pinheiro e a Universidade Católica de Brasília. E aí vamos lá, né? Então, né, vamos rapidamente aqui iniciar. Né? Então, a primeira questão é: por que avaliar políticas públicas? Né? E aí a resposta é meio óbvia, né? A gente tem duas questões básicas. Por um lado, melhorar as políticas públicas, né? A ideia da gente implementar políticas públicas baseadas em evidência, isso é fundamental. A gente tem cada vez mais o arcabouço necessário para fazer essas avaliações, então a gente tem que utilizá-las. E, por outro lado, aumentar o nosso conhecimento não só sobre políticas públicas, mas sobre o campo das ciências sociais aplicadas, né? Então, políticas públicas desenhadas e que gerem bons resultados ajudam outros lugares a implementar e desenhar políticas similares, né? Então, isso é fundamental. E, de novo, a gente atualmente tem essa capacidade. Antigamente, a gente não tinha. Era muito difícil você testar se uma política pública funcionava ou não. Hoje não é verdade isso. Então, a gente tem que fazer esses testes, né? E uma questão interessante, né? A gente tem um ciclo das políticas públicas que vai desde a definição do diagnóstico, o desenho, a implementação, os resultados, né? Os impactos que a política gera, né? Todos os elementos do ciclo de uma política pública podem ser avaliados, tanto do ponto de vista ex ante, quanto do ponto de vista ex post. Ex ante ajuda a gente a melhorar o desenho, né? Ajuda a gente a conseguir políticas melhores que vão gerar resultados melhores, né? Ex post ajuda a gente também a melhorar os desenhos das políticas vindouras, né? Então, aqui a gente tem um desenho, né? Vai ser no próximo slide. A gente, cada vez mais, existe a ideia que é fundamental que a avaliação seja participativa, ou seja, existe efetivamente um lugar de fala. Eu quero saber se
o beneficiário da política efetivamente está sendo beneficiado e como, quais são os problemas relacionados à política. É necessário a gente entender, identificar os stakeholders, inclusive quem paga pela política. E existem uma série de questões muito relevantes que têm tomado, né, a gente tem tomado consciência disso, que são questões que talvez a gente não estivesse tão preocupados há algum tempo atrás, né? Então, a questão dos ODS são extremamente relevantes, então, a questão de questões de gênero, de raça, as questões ambientais, infelizmente, são questões que não existiam essa preocupação algumas décadas atrás e hoje existe, né? Então, quando a gente fala de identificação, de impacto, de avaliação de política pública, avaliação sobre o quê? Né? Essas questões, e as questões são muito definidas no nosso próprio tempo, né? É normal que a sociedade evolua e as preocupações mudem, né? Uma questão importante quando a gente fala de questões avaliativas e aí, né, só comentando um pouco, né, eu sou da Fundação João Pinheiro, a gente também tem esse mestrado em administração pública. A Fundação João Pinheiro, ela dá suporte técnico à CEPLAG, ao governo de Minas, nós somos parte do governo de Minas. Nós formamos, no caso da graduação, os EPPGGs de Minas Gerais, especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Então, a gente trabalha de forma muito integrada com o próprio governo mineiro. E é um trabalho multidisciplinar, que é muito legal, né? Então, o que acontece? Existe uma certa tensão quando se discute entre metodologias quantitativas e metodologias qualitativas. Eu sou economista, eu sou treinado em metodologias quantitativas, igual o professor Carlos, eu gosto muito de econometria, mas as metodologias qualitativas também são importantes. E aí, no caso, sociólogos, administradores, né, e algumas outras áreas, eles são muito bons nessas metodologias qualitativas, né? Os antropólogos são muito bons nisso. E aí é fundamental a gente trabalhar com os dois lados. Por que isso? Porque muitas vezes eu tenho diferentes histórias que geram o mesmo conjunto de dados. Então, eu tenho que fazer a análise quantitativa, mas a análise qualitativa me ajuda a entender qual história está por trás daqueles dados. Mas, por outro lado, não é qualquer história que vale. Os dados, eles têm que efetivamente justificar ou efetivamente né, ser relacionado com a história contada. Né? Essa história contada ela tem que ser compatível com os dados. Por isso a análise quantitativa é muito importante também. Então, se eu consigo fazer uma boa junção dos dois, e aí, inevitavelmente, é um trabalho multidisciplinar, a gente gera um resultado muito interessante. Né? Tudo bem? Então, isso é uma questão relevante. Aqui a gente tem, vou falar um pouco do SAP, do NIMA. Esse é um símbolozinho que a gente fez lá no NIMA. Na verdade, eu não, né, mas é um trabalho conjunto, que pega todo o ciclo das políticas públicas e pega algumas avaliações relevantes que a gente pode fazer em cada etapa do ciclo. Todas elas são relevantes. De novo, eu sou economista, a gente acaba focando muito em avaliação de impacto, que requer uma estratégia empírica sofisticada, que requer conhecimentos econométricos sofisticados, muitas vezes, com certeza, mas o resto também é relevante. Tudo bem? Avaliação de desenho a gente também ajuda, nós economistas, porque a gente entende de incentivos. Então, ao olhar quais são os incentivos gerados pelo desenho da política,
a gente consegue identificar possíveis melhoras nesse desenho, mas você tem uma grande quantidade de avaliações distintas e possíveis, são muito relevantes para o setor público, que isso ajuda muito o setor público. Um país pobre como o Brasil acaba sofrendo muito quando a gente tem políticas públicas equivocadas ou ineficientes. Então, essa questão de avaliação de políticas públicas, monitoramento das políticas públicas, melhoria contínua das políticas públicas, implementação de políticas públicas baseadas em evidências, isso tudo é uma agenda absolutamente relevante para a gente, né? Então é isso, né? Bom, como é que vai ser, como é que foi essa questão de monitoramento e avaliação em Minas Gerais? Então, voltando, falar um pouco da Fundação João Pinheiro. Qual que é o papel da Fundação João Pinheiro dentro do governo mineiro? A gente tem 3 áreas básicas. A gente tem o DPP, onde eu estou lotado, é Departamento de Políticas Públicas. A gente presta assessoria e embasamento técnico para a CEPLAG. A CEPLAG é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Ela, de certa forma, é a supersecretaria do governo, porque ela, de certa forma, ela coordena as demais secretarias e coordena a estrutura das políticas públicas em Minas Gerais, né? Então, a gente está vinculado à CEPLAG e a gente presta, então, serviços técnicos à CEPLAG. Então, eu já trabalhei em diagnóstico de políticas públicas, eu já trabalhei em planos estaduais setoriais, eu já trabalhei na elaboração de políticas públicas, eu já trabalhei também em avaliação de políticas públicas. Eu tenho 30 anos de casa, é um trabalho bem gratificante, apesar de todos os problemas relacionados ao setor público. Eu acredito que deve ter muito servidor público aqui, a gente sabe disso. Mas é muito interessante, né? É um pouco diferente da academia, no sentido que a gente tem uma agenda de pesquisa aplicada que tem que ser respondida em alto nível, né? É um trabalho multidisciplinar. Então, nesse sentido, o DPP seria uma espécie de IPEA do governo de Minas. Mas a gente também tem a DIREI, a Diretoria de Estatísticas e Informação. A DIREI é o órgão oficial de estatísticas do Estado de Minas. Então, de certa forma, ela seria o IBGE de Minas Gerais. E aí todas essas estatísticas que os estados produzem, igual o PIB, essas coisas, é a DIREI que faz. O IDH é calculado na Fundação João Pinheiro. O IDH já ganhou uma série de prêmios em nível internacional, né? A gente foi um dos países pioneiros no cálculo do IDH em nível municipal, em nível de bairros das regiões metropolitanas. Isso tudo foi desenvolvido na João Pinheiro. Déficit habitacional também é desenvolvido na João Pinheiro e algumas outras coisas, né? Por fim, tem a escola de governo. Nós temos o curso de graduação e de mestrado em administração pública. Graduação o curso faz parte do processo seletivo para a EPPGG. A meninada já entra na carreira de APPGG. A gente, nas provas de ENAD, a gente sempre ficava em primeiro, segundo lugar no curso de administração no país, desde sempre. O curso de administração pública foi separado agora recentemente, e a gente, então, também é classificado em primeiro lugar. Essa meninada, ela revolucionou a administração em Minas Gerais, a administração pública. Ela tem uma qualidade muito boa e é isso, né? Eu acho que é importante, vou falar um pouco do SAP, mas é interessante saber que, como esses EPPGGs, eles vêm da Fundação João Pinheiro, né? Uma grande quantidade deles eu dei aula, outros colegas meus também deram aula para eles. Isso ajuda na interlocução com a máquina pública de Minas Gerais, né? Então, a Fundação João Pinheiro é isso. Em 2019, no início do governo Zema, e aí eu quero falar especificamente 3 nomes: a Carolina Imura,
ela veio, ela virou nossa diretora no DPP, e 2 técnicos, na verdade, 2 técnicos que estavam na escola de governo. É o Marcos Assis e a Carla Bronzo, né? Os 3 eram técnicos envolvidos, de certa forma, de forma muito intensa, nessa agenda de avaliação, né? Como eu já falei, né? Eu participei de projetos de avaliação de políticas públicas específicas em Minas Gerais, né? Mas a gente nunca teve efetivamente a ideia de colocar isso como uma prioridade básica dentro da casa. Mas então, foi o trabalho desses 3, mais o resto, né? E a gente ajudou, lógico, tal. A gente criou o NIMA, que é o Núcleo Integrado de Monitoramento e Avaliação dentro da Fundação. A Fundação tem uma estrutura matricial, então pegou alguns, né, pesquisadores dos 3 centros que eu citei, a maioria do DPP mesmo, né? A gente começou a ter um assessoramento mais forte ao PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental. Isso tem que ser vinculado ao plano de longo prazo, de 5 anos. No caso de Minas Gerais, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI. Bom, e o trabalho do NIMA, e aí, de novo, vou citar o nome dos 3, né? Carol Imura, Marcos Assis e Carla Bronzo. A gente consegue que o governador Zema ele assine o decreto de implementação do Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas em 2021. Né? A gente foi o segundo estado a institucionalizar um sistema de avaliação. O primeiro foi o Espírito Santo. Existe na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei para fortalecer institucionalmente o SAP, né? E aí, em 2022, a gente teve o nosso primeiro ciclo anual de avaliação de políticas públicas. Em 2023, a gente teve o nosso segundo ciclo. A gente ganhou o primeiro lugar no prêmio em gestão para resultados e para o desenvolvimento do BID, né? A edição de 22, né? Que foi entregue em 23. E em 24, a gente já está começando o terceiro plano anual. Né? Eu estou aqui em Madrid, na verdade, eu estou participando, mas de longe, nesse terceiro eu não estou coordenando nada. A gente vai falar um pouco disso aqui. Os planos foram desenvolvidos, eles foram entregues. Existe uma conversa para implementar as propostas. Já houve alguma mudança no desenho das políticas relacionado a essas avaliações, e vamos ver o que vai acontecer. Né? Tudo bem? Como é que esses processos, os programas são selecionados? Né? Cada secretaria, você tem um AEST da secretaria. Quem que são esses AESTs? São os assessores estratégicos da secretaria. O assessor estratégico ele faz a ligação entre a secretaria e a CEPLAG. Né? Então, ele supostamente conhece todos os trâmites da secretaria e faz essa ligação com a CEPLAG. Então, os AESTs das secretarias, eles sugerem os programas a serem avaliados. Né? 25 programas, aqui é o ciclo de 24, foi mais ou menos igual, né? 25 programas foram sugeridos. A Fundação avaliou a possibilidade de avaliar esses programas. Né? Então, é uma análise da viabilidade desses 25 programas. Né? E aí a gente selecionou 16. O Comitê Executivo do SAP, então, pegou esses 16 programas e apresentou para o Comitê Estadual de Monitoramento e Avaliação. O Comitê Estadual é o presidente da Fundação João Pinheiro, presidente do FAPEMIG, a secretária de Planejamento, a secretária da Casa Civil, mais alguém, não sei. Né? E aí eles votam nesses programas para priorizar os programas a serem avaliados. Aqui, no caso, foram 8 programas priorizados, mais um que o próprio Zema pediu que era avaliar as APACs. Né? Tudo bem?
Eu estou gastando um pouco de tempo a mais aqui, mas a gente vai rapidamente, depois eu quero Não, falar um pouco. tranquilo. Professor, é só Hum. clicar aí em ocultar, por favor. Eu acho que só ocultar, ocultar. Aí clicar em ocultar. Do lado do quadro, Aqui. isso, Tá pronto, certo. acabou. Pronto. Então é isso, né? Aqui, rapidamente, né, os programas que foram avaliados no ciclo de 22, a gente tem diversos tipos, diversos órgãos, né? SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente, CEPLAG, né? Planejamento, SED, Desenvolvimento Econômico, SEDES, Desenvolvimento Social, SEJUSP, Justiça e Proteção Social, CE Educação, né? Eu coordenei o Minas Comunica 2, o Minas Amiga do Investidor, esse no ciclo de 22. A Coordenadoria do Estado, Geral do Estado, ela executou um deles, né? O resto foi a própria fundação que executou. O relatório, eu vou pegar e abrir para vocês, eu acho que é importante. Eu acho que caberia chamar um dos três que eu citei para falar um pouco mais do SAP, dessa experiência. Eu acho que é bem interessante, vale a pena. Eu vou mostrar aqui a questão do relatório, depois eu vou disponibilizar isso para, né, fazer uma propaganda. Aqui o ciclo de 23, né, foram 9, se não me engano, 8. Né? Mesma coisa, SEAP é Agricultura e Produção Alimentar, CE é Educação, SES é Saúde. Então, assim, é bem amplo, mas a gente tem os especialistas nessas áreas. Aqui, especificamente, eu coordenei o CID, eu quero falar um pouco. No caso do ensino médio tempo integral, eu fiz a parte econométrica. Fui eu e o Reinaldo, que é outro técnico, somos os dois que fazem a parte econométrica. A gente tem uma certa falta de pessoas, então são os dois econometristas da casa, né? Mas está valendo, a gente se diverte muito, né? Então, também aqui o relatório, vou mostrar rapidamente, eu acho que vale a pena. E aqui o ciclo 24, a gente apresentou, eu já estava aqui, o Zema estava com problema de agenda, a gente apresentou, eu já estava aqui, foi no final de julho, se não me engano. Apresentou os resultados para o Zema do ano passado e o plano para esse ano. Então, eu estou aqui a gente vai fazer uma avaliação de resultado regulatório da concessão da BR-135 e do Minas Reurb, que é um programa de regularização urbana. E eu vou fazer a parte econométrica aqui do... não está aqui, é outro que eu estou trabalhando, que é do Fica Vivo, que é um programa da Sejusp, né? As APACs foi o próprio governador que falou para a gente fazer. A PAC é uma espécie de vespeiro, um negócio complicado, mas tudo bem, né? A gente já fez 3 guias, né? Aqui você tem uma avaliação de políticas públicas, onde começar, ele está disponível na internet. Aqui um guia prático para a construção de marco lógico. E aí tem um terceiro que ficou pronto no início desse ano, basicamente. A gente fez junto com o Clear, né, da GV de São Paulo. Então está praticamente pronto, acho que está sendo editorado, revisão, né, e essas coisas, e deve ser disponibilizado em algum momento. Né, aqui para avaliação de impacto, uma questão mais econométrica mesmo. Né? E aí, vamos lá, né? Eu vou falar do Minas Amiga do Investidor. Não. E aí, antes, olha, só rapidamente, eu já deixei aqui aberto, e de novo né? Tem lá os links, aí, opa, não, desculpa, está aqui, né? O que acontece? Você tem esse relatório anual de compromisso com o valor público de Minas Gerais, né? Tudo bem? Então, esse é o ciclo 22. Isso foi apresentado para o governador, entregue para o governador, e aí você tem, né, a ficha técnica, essas coisas todas, e aí os 6 ao contrário, né, que eu mostrei ali,
E aí você tem aqui, né, os programas, né, que é uma super, né, aqui o Minas Comunica, que eu coordenei. Você tem um super sumário executivo dos programas, mas aí, olha, quem quiser, está aqui o link para o relatório final. Olha, aqui é o Minas Comunica, e o link para o sumário executivo. Isso para todas as políticas avaliadas. Eu acho que é bem bom isso. Aqui vai estar o segundo, né? E aí também a mesma coisa. Então, para cada política avaliada, tá vendo aqui, ó? Aqui vai ter o relatório final, aqui o sumário executivo, né? Ô, Tudo bem? Cláudio, depois, Hum. se puder, por favor, disponibilize os links aí para eu divulgar aqui no grupo de alunos também, tá? Se Não, puder. pois é, eu vou disponibilizar sim, eu vou mandar para você a apresentação e você manda a apresentação para os meninos. Ah, E na excelente. apresentação tá os links, Obrigado. tudo bem? Que a gente também quer fazer propaganda, né? Eu acho que vale a pena e como você tem uma grande quantidade de áreas, então, dado o interesse do aluno, né, ou da pessoa, onde a pessoa trabalha, né, com certeza vocês têm alunos que são servidores públicos também, eu acho que essa conversa, esse diálogo é muito relevante para a gente, né? Então, vamos lá, olha, Minas Amigo do Investidor, eu gostei muito, né? E aí, só um pequeno comentário, a gente faz essas avaliações muito intimamente com a própria secretaria, que a gente tem um problema muito sério, que é o quê? É a gente pensar as avaliações como uma espécie de auditoria. E aí o servidor, que está cheio de serviço, né, que né, trabalha com um sistema que não funciona, trabalha com um computador que não funciona, está cheio de serviço, tem um chefe chato, tem entidades, sociedade civil também atrapalhando, incomodando. Aí ele vê alguém que vem avaliar, está falando assim, está querendo me avaliar, né? Isso é muito complicado, né? A gente tem que pensar a avaliação muito como uma maneira de melhorar o serviço e o resultado dado para a sociedade. A gente está do mesmo lado do servidor, né? Isso é importante a gente, e por isso que é importante a gente disseminar essa cultura da avaliação. É falar isso, não, olha, a gente está querendo melhorar para todo mundo. A gente não está avaliando o servidor, né? Tudo bem? Então, isso é uma questão interessante. E aí também é uma questão que eu vou falar dos dois. O que é essa Minas Amigo do Investidor? Na verdade, é um programa guarda-chuva que tem uma série de ações que buscam incrementar o desenvolvimento econômico em Minas. Isso foi implementado no início da gestão do Zema, lá em 2019, e tem 3 pernas básicas. A primeira, desburocratização e facilitação de abertura de novos negócios no Estado, melhoria no ambiente de negócio no Estado, a gente vai falar, é o Minas Livre para Crescer. Você tem diversas ações relacionadas a isso. O segundo é o Minas Reurb, que é a regularização fundiária de lotes urbanos, que está na sede, né? Não foi avaliado isso, mas isso surgiu de novo, a gente está avaliando no atual ciclo, né? A gente está começando a avaliar isso, né? A regularização fundiária rural, na verdade, está na SEAPA, né? Então, aqui a gente está falando só urbana. Existe uma questão complexa, porque quem pode fazer isso é a prefeitura. Então, a União e os estados, eles podem dar recursos que a gente não tem, né? Minas está quebrada, e também apoio técnico, né? Então, mas a gente tem um programa para tentar melhorar esse negócio. Você já tem uma grande quantidade de propriedades regularizadas com o programa do Estado de Minas, e a gente está começando a avaliar isso, né? A gente vai ver o que dá para fazer, né? E, por fim, a gente teve uma melhoria muito forte da atuação do Investe Minas,
ele chamava INDE, é a nossa agência de promoção de Minas Gerais, sabe? Você tem uma articulação melhor com os restantes dos órgãos do Estado. Eu acho que tem uma percepção muito clara da necessidade de alavancagem dos investimentos no Estado. A gente está com um problema fiscal gravíssimo em Minas Gerais, e então uma das maneiras é alavancar o crescimento para ajudar na resolução desse problema, né? Mas é um problema gravíssimo mesmo, né? Tudo bem? Então, na verdade, a gente está com duas pernas aqui básicas, né? Desburocratização e a questão do Investe Minas. No caso da desburocratização, a gente pode utilizar alguns instrumentos econométricos legais, a gente vai falar aqui, a gente usou DIF-INDIF, a gente usou Propensity Score Matching, a gente usou também controle sintético. Agora, no caso da atuação do Investe Minas, acabou sendo mais uma avaliação de resultados mesmo, porque é muito complicado, a gente não conseguiu pensar uma maneira de construir um contrafactual, sabe? Parece que os investimentos aumentaram muito mesmo, mas como construir o contrafactual, Sim. né? Assim, eu Professor, poderia pensar eu tenho uma pergunta. Eu acho que aproveito essa oportunidade que o senhor está falando sobre metodologias. Tem muitos estudantes que, às vezes, têm alguma possibilidade de avaliar algum tipo de política, mas para eles se dificulta muito encontrar uma melhor metodologia para avaliar essa política. Então, eu gostaria, com sua experiência, como você escolhe uma metodologia mais adequada para um determinado programa ou política? Aí, essa é uma pergunta difícil, porque, infelizmente, o que acontece? Econometria é, é um conhecimento técnico mais sofisticado, né? Então, né, e o professor Carlos, né, é um grande econometrista. O que acontece? Assim, como eu já tenho um certo conhecimento, né, acumulado, né, e o Reinaldo Moraes, né, o professor Reinaldo Moraes trabalha comigo lá na João Pinheiro, de novo, a gente são os dois econometristas lá. Você, né, tem que conhecer o problema e conhecer os dados disponíveis que a gente tem, né? Agora, eu acho que talvez conversando mesmo com professores, tentar encontrar dentro da máquina pública quem tem algum conhecimento disso para pensar um bom teste. Agora, tem uma frase que eu acho que é excelente para o caso de mim, do governo, né, da máquina pública, que é assim: o ótimo é inimigo do bom, Bem pensado. sabe? Uhum. Né? E a É, gente, muitas vezes, não faz uma escolha ótima, faz a escolha possível. eu pergunto isso porque, bom, os estudantes são mais de outras áreas, mas, pelo menos eu, economista, eu sou de microeconometria também, pura. Eu sempre penso na Uhum. questão de um quase experimento. Pá. E na hora enmarcar tudo o que eu sei dessa ferramenta, mas às vezes meio que forçando ao desenho, ao programa, a que se tenha que encaixar a um desenho de pesquisa que eu quero, né? Então, aí meio que a questão do desenho do experimento fica bem falha. Assim, o que acontece, eu acho que é interessante a questão dos. Eu concordo plenamente com você. E às vezes a gente força, às vezes a gente dá umas marretadas.
Às vezes a gente usa algumas hipóteses que não são as melhores, mas aqui não tem jeito de fazer diferente, né? Agora, e por isso que é importante também fazer, né, escrever e falar, e, sabe, a gente acaba, por exemplo, não escrevendo muito em jornal mesmo, sabe, para as pessoas lerem, por causa que essa avaliação pode ser muito facilitada se o programa, lá no início, no desenho, pensar na avaliação, sabe? O que não acontece em 99% dos casos. Não, não Então, acontece. assim, E aí não acontece. a gente termina construindo uma estratégia de identificação, mas com pressupostos muito fortes. Aí, tipo, se perde um pouco a essência do que se quer pesquisar, como avaliar a política. E, pelo menos, eu estou tendo muita dificuldade em conversar com minha área técnica pura. E estou tentando me desligar um pouco para compreender um pouco mais de outras metodologias que possam ser aplicadas para avaliação de impactos, né? Eu acho assim, por isso que, por exemplo, a avaliação qualitativa pode ajudar no sentido de né, pegar aquela conclusão que você tirou e falar assim, olha, isso tem sentido ou não tem? Né? Coisa que às vezes não tem sentido. E aí, então, é a vida, descarta. Mas, às vezes, tem muito sentido, sabe? E aí fortalece aquelas conclusões. Mas a gente dá muita marretada. Já, já. Dá Com certeza. muita marretada. Isso é um problema. O ótimo é inimigo do bom, né? Bom, mas aí só a gente que conhece as ferramentas sabe das marretadas, né? Essa é uma vantagem, né? Pois é. Nós Isso conhecemos também as é um limitações, problema. as hipóteses, e tem muitas hipóteses envolvidas na modelagem, né? Então, É. a gente que conhece Não, limitações. mas eu já tive muitos exemplos, assim, e a gente acaba deixando para lá. Mas aí você vai fazer algum trabalho com sociólogo, e aqui de maneira nenhuma é uma crítica, que eu acho que eles têm, sabe, eles dominam muito bem diversas metodologias qualitativas, a própria questão de desenho de survey, desenho de questionário. A gente acha que fazer um questionário é fácil, não é. E, então, assim, você tem uma série de coisas. Mas, Exatamente. mas já aconteceu, assim, aí o trabalho conjunto, aí você roda assim, alguma coisa, aí dá lá, faz lá uma regressãozinha, dá lá um resultado. Aí o sociólogo assim, isso prova sem, sem sombra de dúvidas esse resultado. E você pensa assim, nossa, não prova é nada. Mas você deixa para lá. Você sabe que ali tem problemas. Agora, eu acho muito complicado também que você tem algumas pessoas que fazem um discurso que essas análises quantitativas não servem para nada. Isso também é mentira, sabe? Quase que assim, olha, você tem aquele problema. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que olhar com muito cuidado os resultados, etc. Agora, são resultados. Melhor do que resultado nenhum, né? Infelizmente, você também tem uma coisa que é muito ruim, que é assim, uma briga contra resultados quantitativos, sabe? Isso é complicado. Que, no meu entender, eu acho que as pessoas também querem ter assim a primazia do discurso, sabe, da narrativa, e garantir que a narrativa dela é a correta, mesmo, né, os números não batendo com aquela narrativa. Né? Aí eu acho que é isso. E, e a vida, e a gente faz o que pode. Né? Claro, Eu vou claro. mostrar aqui, olha só, né, que aqui, né, foi o primeiro, né, tal, 22, e aí a gente teve um problema que teve a pandemia. Né?
Então, aí só rapidamente, eu acho que é muito legal, e acho que isso tem a ver também com o que a gente está falando, né? Isso é um mapa de processos e resultados, eu vou passar bem rápido. Eu acho que a gente, economista, a gente está acostumado a trabalhar com modelo, então, para a gente é mais fácil essas coisas. Mas a gente realmente tem que pensar assim, olha, quais recursos eu vou utilizar, qual que é o contexto que eu estou trabalhando, qual que é o processo que eu vou utilizar esses recursos, quais são os produtos que eu vou gerar, quais são os resultados para a sociedade, qual que é o impacto. E pensar isso do ponto de vista de quem elaborou a política, né? Então, eu estou avaliando a política pública, eu quero pensar a lógica daquela política pública. E isso, quando a gente coloca no papel, a gente acha que está entendendo muito bem a política na cabeça, a gente coloca no papel, a gente fala assim, não, eu não estou entendendo. E aqui, eu acho que ajuda a pensar nessa estratégia empírica, porque ajuda também a fazer um mapa de indicadores com cada uma dessas coisas que vai permitir a gente a pensar melhor que estratégia empírica eu vou utilizar, sabe? Então, isso é importante mostrar para o gestor da política pública, é importante o gestor concordar com o mapa, eu acho que é isso mesmo, às vezes tem idas e vindas, a maioria das políticas públicas, elas não têm isso, elas não são... As pessoas que desenham a política têm alguma coisa na cabeça, mas não tem alguma coisa explícita relacionada à política. Isso é muito curioso. A gente também está dando assessoramento no desenho de políticas públicas, e isso melhora muito a política, sabe? Então, quais são as dimensões da avaliação? Então, Esse slide anterior é o que a gente já conhece como teoria da mudança, né, Cláudio? Exatamente. Teoria da Isso aqui é a mudança teoria da mudança, ou o marco lógico, é uma maneira da gente trabalhar com isso. E você Lá no visualizar, SAP, né? e aí eu vou... eu vou ser sincero, o povo lá no SAP prefere trabalhar com o mapa de processos e resultados, mas eu não tenho condição de discutir o que é melhor, o que é pior, né? O Januzzi, que trabalha com essas coisas, também prefere esse mapa de processos e resultados, né? Eu não tenho essa competência, mas é a mesma coisa. Mas você tem que escolher um deles e fazer, que eu acho que isso ajuda muito, né? A árvore dos problemas e tentar pensar, que eu acho que isso ajuda nessa estratégia empírica, sabe? Ajuda a pensar quais indicadores eu preciso, qual informação, né? E aí correr atrás dessas coisas, né? Então, aí olha só, aqui no Minas Amigo do Investidor. O que é essa questão da desburocratização, né? Você teve... o que acontece? Você tem uma série de setores econômicos que não apresentam risco para a sociedade. Só que, tradicionalmente, o que você tem que fazer? Por exemplo, vou abrir um salão de cabeleireiro. Eu tenho que montar todo o salão, eu tinha, né? E aí eu vou lá pedir os alvarás e as licenças. O salão já está montado, eu já estou tendo todos os custos. E o setor público, ele responde ou não. Aí, às vezes, passa um ano, às vezes passa 2 anos, você está tendo aqueles custos, né? A ideia de liberdade econômica é assim, olha, eu vou pegar os setores que não apresentam risco para a sociedade, são 1.300 quinais no total, dá uns 700 que não apresentam risco. E aí, esses setores, eles podem montar e começar a funcionar antes dos alvarás e das licenças. Você pede o alvará, você pede a licença, você pode começar a funcionar. Isso é uma questão municipal, mas o Estado pode incentivar o município a fazer isso, né? Minas Gerais, você teve a legislação federal, Minas Gerais foi o primeiro estado, se não me engano, a implementar a legislação estadual, e foi um incentivo muito forte aos municípios a entrarem nisso.
a gente deu também uma formação para os prefeitos muito forte relacionada a essa necessidade de melhoria do município para atração de investimentos e essa questão, né? Então, vou olhar a questão dos municípios, questão da legislação do Estado, e eu vou ver também ambiente de negócio e atração de investimentos, né? Olha só, então a gente fez uma análise de janeiro de 21 a julho de 22, tem uma pandemia aí no meio, é complicado. Nesse período de análise, 251 municípios aderiram à legislação de liberdade econômica, são 853 em Minas Gerais, e isso é mais ou menos quase metade da população mineira, quase 10 milhões de pessoas, né? Só rapidinho aqui está um mapinha, né? Em azul é o decreto, o azul claro é em elaboração do decreto, e o contato iniciado, isso lá na metade do segundo semestre de 22, quando a gente pegou isso, né? Minas Gerais, é curioso que Minas Gerais, mais ou menos, 10% do Brasil. E aí, então, eu tenho aqui, por exemplo, uma parte muito pobre, muito parecido com o Nordeste, que é o Vale de Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. A gente tem aqui o Triângulo, que é muito parecido com o Centro-Oeste. A gente tem o Sul de Minas, que é muito parecido com São Paulo. A gente tem a Zona da Mata, que é muito parecido com o Rio de Janeiro. A gente tem aqui o Vale do Rio Doce, que é pobre, muito parecido com o Espírito Santo. E a gente tem a área do meio, que é uma área minerária, né? Então, e aí a gente tem, né, você corta Minas Gerais no meio, você vai ter mais ou menos aqui assim, essa parte que seria pobre, essa parte de baixo seria rica. Então, é curioso, quase que está no estado todo, né? Aqui está a evolução dos municípios ao longo do tempo, né? Uma pequena coisa aqui, a gente olhou uma questão descritiva. Os municípios que aderiram têm as maiores taxas de crescimento populacional, maior crescimento do PIB, são os municípios maiores. Você tem uma menor proporção da população inscrita no CadÚnico. Você tem uma maior participação nesse programa para liderança. Esse é o programa de treinamento para os prefeitos que o governo do estado fez, né? E tem uma menor dependência das transferências constitucionais redistributivas, né? O caso do ICMS não é redistributivo, né? A gente fez, né? Como é que a gente fez? A gente fez um DIF normal, pegando os municípios todos, à medida que o município ia entrando, né? Um DIF normal. Então, é 0 enquanto o município não entrou, 1 quando já entrou, e a gente bota uma dummy para todos os municípios que entraram também, para pegar algum problema relacionado à seleção, né? E a gente também fez um Propensity Score Matching. A gente pegou 2017 e a gente pegou 2023, os municípios, para fazer parte do grupo de controle, os municípios que em 2023 não tinham entrado, 2022, desculpa, não tinham entrado, não tinham implementado essa legislação, né? Então, e aí fez uma comparação dos dois. Duas estatísticas, duas variáveis explicavam o município adotar essa legislação. A participação nesse programa, né, que o governo do estado fez, e a baixa dependência em relação a transferências constitucionais redistributivas. O resto não dava estatisticamente significativo, né? Então, é curioso que quando a gente fez o Propensity Score Matching, não deu resultado. Agora, se você faz Propensity Score Matching e trabalha com a mediana, né, em vez de você trabalhar, né, a regressão com a média, trabalhar com a regressão na mediana, aí deu resultado. Aí deu resultado na arrecadação maior de per capita de ICMS, na maior relação de empregos formais, na maior massa salarial, né? No caso do DIF-INDIF tradicional, a gente conseguiu achar uma mudança, maior arrecadação de outras receitas estaduais, PVA, multas, após 6 meses de implantação da lei.
o que é uma coisa curiosa, né? Tudo bem? Já está dando 50 minutos, eu vou ir meio rápido. Isso aqui, então, é descritivo, os municípios de controle de tratamento, então, né, nessa coisa de Propensity Score Matching. Aqui aparece no finalzinho, então, essas outras receitas, né, que apareceram nos municípios. É crescente esse negócio, que é interessante, quase que é crescente também o número de municípios que entraram. No caso de ambiente de negócios, a gente teve mudanças em regulamentos, você teve a abertura para recebimento de queixas relacionadas a regulamentos e regras e questões regulatórias. Olha só, 64 foram implementados, no final de 22, né, sem processo de implementação. Você teve um benefício muito grande, uma melhoria no ambiente de negócio de Minas Gerais. Aqui, só rapidamente, a questão da melhoria do Investe Minas. Você tem uma explosão dos investimentos em Minas Gerais, sabe? E isso aumenta cada vez mais. Eu acho que é uma coisa curiosa, mas eu não consigo provar que é função dessas melhorias, mas houve isso, né? Então, é importante. Agora, essa questão, né? E o impacto dessa legislação para Minas Gerais? Você tem diversos estados que implementaram, Minas foi um dos primeiros, se não me engano, foi o primeiro. Eu fiz controle sintético. Beleza, vamos fazer controle sintético. Poucos estados acabaram não implementando, mas eu consegui com esses poucos estados, eu não vou lembrar a lista, fazer. Tinha uma pandemia no meio, e aí, olha que terrível. Aí deu negativo. Isso aqui é o controle sintético, sabe? Agora, essa coisa que eu falei lá do salão de beleza, facilitou abrir o salão de beleza, então agora eu não quero mais, não. Eu gosto, sabe, não tem sentido. Eu posso pensar assim, não vai ter impacto nenhum. Essa facilidade para você abrir um negócio, um pequeno negócio. Não vai ter impacto nenhum. Agora, impacto negativo? Os caras são masoquistas? Então, olha, fiz tudo bonitinho, tal. Olha, não tem sentido o resultado. Então, não tem. Tem algum problema aí. Tem a pandemia, sei lá o que aconteceu, né? Não tem, né? Fazer o quê? Né? Aqui, ó, isso aqui são empregos, né? Isso aqui usando o CAGED, né? Não é RAIS. RAIS teria só o anual, tem muito pouco tempo, né? Então, por isso que tive que usar o CAGED, para ter mais observações. Aqui, olha, aqui é massa salarial, sabe? Dos setores beneficiados, né? Olha, né? Esse mais claro é o controle. Não tem sentido. Até o inicinho, né? Então, olha, Minas, olha só, melhorou, mas depois o outro passou na frente. Né? É coisa terrível, podia parar aqui, né? Eu trabalhei só até janeiro de 22. Não tem sentido. Mas deu esse resultado? Deu, mas não tem sentido. Então, sabe, tem algum problema. Normal, né? Assim, eu tenho que ter uma explicação para o resultado que eu estou observando. Por isso que a coisa qualitativa também é importante. E por isso que é importante conversar com as pessoas. A gente, infelizmente, não pôde conversar com as pessoas, sabe? Empresários, pequenos empresários, que também, assim, um ciclo anual é muito rápido e a gente está com pouca gente, né? Então, acho que seria interessante fazer sabe, um ponto focal com pequenos empresários. Talvez eles iam falar assim, opa, não, a legislação melhorou, mas ainda tem esses problemas, acaba atrapalhando, acaba acontecendo aquilo lá, que é os caras que estão lá, né? E isso serve para qualquer questão, sabe? Seja setor público, seja setor privado.
O Coase tem uma frase que é ótima, e eu gosto muito do Coase, né? Fala assim, se os economistas resolvessem estudar cavalo, eles nem iam numa fazenda e ficar vendo os cavalos. Eles iam sentar na sala deles e ficar pensando assim, o que eu faria se eu fosse um cavalo? Os economistas, eu adoro economia, tá, gente? Teoria econômica é minha vida. Mas eu acho que isso é muito importante, questão de setor público, e isso está mudando, mas no sentido que a gente muitas vezes pensa em políticas públicas e alguma intervenção na realidade, sem conhecer a realidade, a partir das nossas salas, dos nossos escritórios, sabe? No caso de economia, isso é muito significativo. Quase que a gente fala de setores econômicos, a gente nunca ganhou dinheiro naquele setor econômico, né? Como é que eu vou saber? Sabe, já participei de alguns planos setoriais, é muito legal, você tem que ir lá conversar com os caras. É os caras que sabem quais são os problemas. E muitas vezes a gente tem umas soluções meio óbvias, que não são soluções, os caras vão te explicar por quê, sabe? Então, eu acho que a junção das duas coisas é importante, né? A gente está com 56 minutos aqui, aí a gente teve, né, fez diversas recomendações, eu vou disponibilizar isso. O CID, eu quis contrapor os dois. O que aconteceu com o CID? No Minas Amigo do Investidor, ambos são da SED, Desenvolvimento Econômico. No Minas Amigo do Investidor, a gente, né, foi muito bem, teve essas coisas. O CID, a gente teve uma certa problema de interlocução com a sede, a própria secretaria. Eu acho que é falta de gente, que atrapalhou um pouco a gente, né? Agora, no caso do CID, foi avaliação de resultado que foi impossível implementar, né, o que a gente estava falando antes. Qual estratégia empírica? Impossível, não consegui pensar em nenhuma, né? O que é o CID? Né? Primeiro, a gente está terminando aqui. Em 3 minutos eu vou falar, e vou falar um pouco do programa. Né? O CID começou em 2013 para alavancar o ecossistema de startup e inovação em Belo Horizonte. Né? Eu não quero alavancar as startups, eu quero alavancar o ecossistema. Então, a ideia é que quanto mais startups existem, mais as startups ajudam o aparecimento de outras startups. Dava-se um pequeno aporte financeiro, era cerca de 60 mil, depois aumentou para 80 mil, para cada empresa, para ajudar, que no orçamento público isso é pouco. Tinha um local de funcionamento da startup, dava-se mentorias e treinamento para essas startups, e as startups tinham que interagir entre si lá durante 6 meses. Essa é a ideia. Né? Houveram 7 edições do CID, de novo o mapa, mas a gente vai passar assim, bem, bem rapidinho. O que acontece? Eu não sei, né? Ninguém da equipe sabe. Talvez alguém pode pensar, acaba tendo muita criatividade, às vezes é difícil. Eu não consegui pensar nenhuma maneira de fazer uma avaliação de impacto. Nenhuma, sabe? Assim, como é que eu construo uma realidade onde o CID não existisse? A gente não tem dados, os dados são complicados, né? Não tem jeito. Qual dado que a gente usou? A gente olhou na Receita Federal se CNPJ estavam ativos ou não das empresas, a gente aplicou questionários, a SED tinha alguns microdados das empresas, o CIM é o Sistema Mineiro de Inovação, e eles também tinham os microdados, eles disponibilizaram. A gente fez extração de dados do LinkedIn. Um dos nossos pesquisadores, ele é um EPPGG, ele era da área de turismo, ele era, né, assim, setor público é terrível, quase que é pouca gente, ele era o Observatório de Turismo de Minas Gerais, né? Era ele que fazia. E aí, então, você pode construir robozinhos, eu não sei fazer isso, e o robozinho vai lá no site e extrai informação.
No caso de turismo, ele vai lá extrair as informações relativas à avaliação de locais, de destinos turísticos, de receptivos. Olha que curioso, ele usava esses robozinhos, ele fez isso para extrair esses dados do LinkedIn. E a gente entrevistou atores do ecossistema. Né? Então, puramente avaliação de resultados. A gente tabulou os resultados do questionário, a gente viu, né? Tem uma comparação lá, né? Startups que participaram do programa, startups que não participaram, mas de maneira nenhuma eu consigo falar que o programa é responsável por essas diferenças, tem todos os problemas aí. Aí eu acho assim, a gente faz o que pode, mas a gente tem que ser honesto, né? Então, explicitar. Olha, no questionário saiu tais respostas, é isso e aquilo, tá. Parece que isso confirma tal coisa, né? Eu acho que é isso, né? É só um pequeno comentário. O Cid montou recentemente, ele tem um processo de interiorização. Com a pandemia, ele parou de dar o local de funcionamento, mas o local de funcionamento parece que não é relevante, foi o resultado do questionário. E o que acontece? As secretarias, elas indicam 2 problemas que elas têm que deveriam ser resolvidos pela startup. A startup, então, ela deveria escolher um desses problemas, ela criar uma solução para esses problemas, algum aplicativo. Esse aplicativo, ela entregaria esse aplicativo para o setor público, para o governo mineiro. Ela continuaria dona do aplicativo, mas o governo mineiro poderia utilizar esse aplicativo, melhorar esse aplicativo de alguma maneira. E é isso, né? Isso ainda não está, essa última a última edição do CID, então a gente ainda não sabe se vai dar certo, mas eu acho que é uma coisa bem interessante, né? Rapidamente, né? Eu acho que tem 2 minutos, né? O que é startup? Startup, qualquer pequena empresa? Não, não é verdade. Ela tem que ter base tecnológica, a tecnologia tem que ser escalável. O que significa isso? Eu posso aumentar a quantidade de usuários, né, rapidamente. Né? Então, eu faço ótimos bombons. Eu não consigo aumentar a quantidade de bombons produzidos. Mas se eu tenho uma plataforma, 10, 20, 1000, 1 milhão utilizando a plataforma, ela continua funcionando. Então, ela é escalável. Né? Existem diferentes etapas. Eu posso ter um PowerPoint, eu posso ter uma ideia, aí eu vou criar um protótipo para ver se aquela ideia funciona. Eu vou tentar criar, então, um modelo de negócios para ver como é que eu consigo ganhar dinheiro com aquela ideia, e por aí vai. Então, tem pré-seed, seed, pós-seed, classe A, divisão A, classe A, classe B, classe C, e o risco é muito alto. Eu volto aqui, mas rapidamente, aqui. Uai, eu cortei. Não, é aqui mesmo. Né? O que acontece? De 2013 para cá, o ecossistema no Brasil mudou demais. A gente não tinha fundos, a gente não tinha capacidade computacional, a gente não tinha internet, a gente não tinha mentorias, a gente não tinha espaço de funcionamento, isso tudo existe demais hoje. A indústria de fundos aumentou loucamente, a gente, na pandemia, viu, a gente tem uma capacidade computacional com os computadores que a gente tem em casa, a internet melhorou loucamente, a gente tem uma disponibilidade muito grande de mentorias, então o sistema mudou demais. Né? Minas Gerais é o segundo maior polo de startups tecnológicas do Brasil, atrás de São Paulo, já era em 2013, é hoje, não sei se é por causa do programa. Né? Pequeno comentário aqui, eu acabei cortando. Existem 2 tipos de startups tecnológicas. Você tem uma que vai trabalhar gerando um aplicativo e uma plataforma. Então, eu preciso de computador para gerar esse aplicativo. E aí você vai rodar o aplicativo e por aí vai. Né? O outro
é relacionado a tecnologias específicas de setores específicos, tipo microtecnologia, nanotecnologia. Então, precisa de um laboratório ultra sofisticado, que, se tiver no Brasil, vai estar em alguma universidade, é super complicado, super caro, super específico, ou trabalhar com biotecnologia, mesma coisa. Então, o CID vai pegar só o primeiro. Ó, estou desenvolvendo aplicativos, né? Tudo bem? E aí, só cortando, né, rapidamente, 311 startups beneficiadas. Aqui a gente tem as perguntas, mas, de novo, foi puramente avaliação de resultado. Foi as conversas que a gente teve, o questionário que a gente, né, ficou pedindo, pelo amor de Deus, para as empresas responderem o questionário, a secretaria ajudou a gente, mas todos os problemas de seleção, né, eu acho que é um resultado, é importante, mas não dá para falar de impacto, né? E é isso, né? Financiamento continua sendo um problema gravíssimo. Eu fiz uma conta muito baixa, muito básica. Aí o que aconteceu? Eu tinha o faturamento das empresas hoje, eu tinha a proporção de empresas que fecharam, eu tinha a proporção das empresas que continuaram abertas, ficaram em Minas, né? E eu tinha também o número de empregos dessas empresas sobreviventes, né? E aí você tinha algumas empresas que eu não tinha informação. Aí eu falei assim, olha, eu vou pressupor que são as mesmas proporções. Aí, pegando a coisa das marretadas. Aí, então, pegar o faturamento médio das empresas que eu tenho informação e pressupor que é a mesma coisa das que não têm. Pressupor que essa proporção das que fecharam é a mesma das empresas que eu não consegui informação, das que eu consegui. Pressupor que as empresas ficarem em Minas, a proporção é a mesma, né? E aí eu fiz um cálculo muito simplesinho, peguei quanto custou o programa, e esse número de empresas foi lá, 311, o total, eu não vou lembrar o número. E o que acontece? Aí, pegando as médias, cada emprego ativo hoje custou para o Estado, em valor presente, pegando todos o custo das 7 edições, 31.355. O que é uma estimativa muito baixa de custo de geração de emprego que a gente tem por aí. Muito baixa. Ah, mas o programa gerou esses empregos? Eu sei lá. De repente, essas empresas existiriam de qualquer jeito, né? Não é impacto, mas é um cálculozinho que eu fiz, né? E aí, eu pegando o faturamento dessas empresas sobreviveram que estão em Minas, 20% do faturamento anual dessas empresas pagam o custo total do programa essas 7 edições que aconteceu nesses 10 anos. Parece razoável. De novo, né? Mas será que isso significa alguma coisa? Provavelmente não, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas foi o que eu consegui fazer, sabe? Eu acho que a gente conseguiu com os questionários identificar assim, olha, realmente era muito importante o governo ampliar essa questão dos treinamentos, das mentorias, né, via EAD, via disponibilização desses vídeos, aproveitar o Sebrae, que é um ótimo parceiro, e a questão do financiamento. Já que eu já tenho todo um conjunto de fundos de financiamento para todas as etapas de startup, e as startups continuam com um problema disso, eu tenho que fazer um programa para juntar as duas pontas, sabe? É possível? É possível. O Sebrae faz isso. E o Sebrae é parceiro. Vamos ver como é que o Sebrae faz, vamos alavancar isso. Vamos fazer isso no interior do Estado. O interior do Estado já está cheio dos polos, já cheio das universidades.
E aí é isso, tá, gente? Aí, né, eu acho que eu acabei falando demais. Né, tá aqui a coisinha. Eu estou mandando agora para o Carlos esse arquivo. Muito obrigado, professor. Vão. Aí. Obrigado pela sua apresentação. Uhum. Podemos abrir um pouco de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, por favor? Fique à vontade. Bom, eu acho que parece que não tem perguntas. Eu poderia fazer uma pergunta, sim. Aquele primeiro programa, eu sei a dificuldade que tem de criar um programa e que ele seja facilmente avaliado posteriormente. O único é fazer algum experimento aleatório, mas dificilmente, e não é tão ético fazer isso também. Mas a gente termina escolhendo alguma metodologia que melhor se adapte e também faça alguma é, que nos ajude a identificar os efeitos, né? Aí eu fiquei na dúvida, os municípios do primeiro programa, como eles são escolhidos? Ou eles se autoselecionam? Eles se autoselecionam, Ah, sabe? Então, o município pode fazer o convênio com o Estado e o Estado ajuda o município a elaborar essa legislação. Quer dizer, isso gera um problema, né? Por sim, isso que o propensity score matching era interessante. sim. Agora, é curioso que, né, você viu, só aquelas duas variáveis foram explicativas, né, na primeira etapa, né, quando Uhum, você roda lá, né, essa probabilidade. Né, a participação lá no curso, que também era autoselecionado. Então, o município se inscrevia para receber o curso, o prefeito poder fazer, o secretário poder fazer. Como é que chama? O PGDL. É Programa para Geração PGDL, Desenvolvimento em Lideranças, né? Então, foi a própria fundação que fez esses cursos, né? Aí você teve diversas edições, assim, né? ótimo. E a questão também a menor proporção nas receitas públicas de transferências constitucionais redistributivas. Então, quer dizer, são municípios com pior base econômica, Com certeza. Com certeza. Aí cria né? mais dificuldade para a gente avaliar de maneira técnica, né? Uma política É, dessa. Sim. Cláudio, tem uma parte hum, aí, você, você faz avaliações do tipo, você apresentou, né? Avaliações do tipo ex ante, avaliações do tipo ex post, também você desenvolve avaliações de percurso, né? Tem uma coisa que os alunos confundem muito, né? A comparação, ou a diferença, na verdade, entre o que é monitoramento e o que é avaliação de percurso. Normalmente, com esse tipo de avaliação, a gente sempre há uma hum, confusão, né? Vocês têm hum. tido esses cuidados, tem feito alguma avaliação de monitoramento no teu trabalho, nessas avaliações que você apresenta? É, na verdade, Carlos, eu não, mas eu sei que tem pessoas que estão dando um assessoramento muito forte nesse processo, lá na questão da Sejusp, algumas políticas relacionadas a policiamento, essas coisas, na área da saúde, na área de educação. Agora, qual que é a diferença dos dois? Se fazer uma avaliação é, é,
né, o monitoramento de um lado, a avaliação de percurso, né, por assim dizer. Isso na minha opinião, né? Uma é ex ante, não é isso? O monitoramento, você tem que já definir a priori a avaliação da política para definir exatamente o que você vai monitorar, sabe? Então, né, né, pegar especificamente, por exemplo, esse caso da liberdade econômica. Uma questão é monitorar quantos municípios estão entrando no programa, se existe mudanças significativas no emprego formal, na massa salarial que esses municípios estão gerando, se tem mudanças no ISS do município, por aí vai. Outra questão é saber assim, mas como é que é esse processo do município entrar e fazer o convênio com o Estado? Será que existe alguma dificuldade do município para fazer isso? Será que existe algum entrave que não está permitindo o município entrar? Uma vez que o município entre, como é que isso efetivamente impacta a realidade econômica do município? Será que eu preciso fazer alguma outra coisa? Será que o município precisa fazer alguma outra coisa para alavancar esse negócio? E por aí vai, entendeu? Então, uma coisa é fazer uma análise do desenho do funcionamento do programa. E outra coisa é efetivamente monitorar o processo de desenvolvimento do programa, sabe? Eu ainda não fiz isso, na verdade. Então, foram essas avaliações que eu falei. Eu acabo, nessa parte de econometria, eu e o professor Reinaldo lá, então a gente acaba fazendo, a gente vai fazer agora do Fica Vivo. Né? O Fica Vivo é um programa para diminuir a mortalidade de jovens em áreas de risco, sabe, em Belo Horizonte. E é um programa meio longo, e aí você tem diversas áreas que entraram e saíram do programa, sabe? Então, pegando aquela coisa, qual a estratégia empírica? Tem uma estratégia meio óbvia, mas a gente vai tentar fazer uma coisa melhor, né? Mas a estratégia óbvia a gente sabe fazer. Agora, eu não sou especialista em violência, tenho especialistas em violência. Então, a gente conversando com eles, né? E aí é muito enriquecedor, que a gente fala algumas coisas, muita coisa a gente entende errado. A gente fala assim, então é isso, é aquilo. Fala, não, não é nada disso, é sei lá o quê. Você, entendi. Entendeu? Então, por isso que é interessante essa questão dos especialistas. Né? E tem outra questão também que você falou na sua apresentação, sobre as análises, né? Quando a gente faz as pesquisas, tem uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, né? A nossa formação é mais quantitativa, né? Mas eu também, hoje em dia, tenho aprendido bastante e dado muito valor às análises qualitativas. Porque quando a gente tem uma formação de quantitativa, a gente sempre está pensando em população amostra, né? E quando você não tem uma amostra representativa da população, aí você entra em crise existencial. E agora, o que eu faço? Não dá para fazer mais nada? É mentira, né? Aí onde vem a parte análise qualitativa, onde você pode fazer entrevista. É outra abordagem, né? Que você pode fazer uma pesquisa assim, mas seguindo essa linha qualitativa. E tem casos onde você pode até misturar essas duas análises, tanto qualitativa como quantitativa, um fortalecendo o outro, né? Assim como você bem explicou. Então, deixar claro isso, que se é possível fazer análise e pesquisas boas, né? Somente e eu acho que enriquece muito, né? Agora, essa coisa, assim, é terrível, Carlos. Né? Assim, por causa que aqui a gente tem um trabalho multidisciplinar, né? E, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o radicalismo dos dois lados. E existe o radicalismo dos dois lados, sabe? Aí eu acho que não vale a pena o radicalismo. E eu concordo com você. Mas é fundamental a análise quantitativa, se dá para fazer a análise quantitativa. Quando não dá, não deu, né? Fazer o quê? E a gente também desconhece assim, as ferramentas
conversando com alguns especialistas, as ferramentas de análise qualitativa não são não são simples, tá? Ou seja, a gente acha que nossa, são extremamente complexas também, rigorosas, não é assim, não é bagunçado. Então, ao ponto que o aluno prefere, às vezes, por mais que tenha um tamanho de amostra limitada, não, eu vou voltar para a análise quantitativa, né? Eu vou justificar, né? Tem esse ponto. Então, é muito cuidado, né? Que tipo de análise qualitativa também é... tem os softwares de análise qualitativa, softwares difíceis. Exatamente. Os caras usam. Sabe? Exatamente. É outro mundo aí, né? É outro mundo. Você bem observou, né? Então, eu acho que o antropólogo, os antropólogos, eles realmente né, trabalham bastante com essas ferramentas. Mas o que eu acho, assim, e aí isso às vezes eu fico meio assim, por causa que eu acho que tem que trabalhar os dois, tal, sei lá o que. Mas, às vezes, aparece um discurso contra a análise quantitativa. Tipo, análise quantitativa, sabe? Não serve para nada, só vale a qualitativa. Uhum. E vice-versa. Né? Sabe? Aí você fala assim, pô, não, é super importante. Eu não sei se vocês têm, mas isso tem muito também. Uhum. Vamos fazer uma discussão, análise qualitativa, quantitativa, mas quer ferrar quantitativa. Uhum. Isso aí. Obrigado, é difícil. Cláudio. Obrigado, viu, Cláudio, pela... Bom, vou deixar aqui o excelente. Carlos. E vão tentar ampliar aí essa relação das duas instituições. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Uhum. Certo. Com certeza. Bom, se E... alguém tiver outra pergunta... Bom, Carlos, queria falar alguma outra coisa? Não, só queria agradecer de novo. Obrigado pelo convite. Né? Obrigado você pela apresentação e compartilhar com nós sua experiência. Eu estou muito grato. Eu morei 8 anos em Minas Gerais, em Viçosa. Então, eu sou filho da Universidade Federal de Viçosa, lá do DER, do Departamento de Economia Rural. Então, eu agradeço muito e ampliar tanto. Não sabia que Minas Gerais estava tão avançado nesse tópico de avaliação de impactos. Fico muito feliz por isso. Então, excelente, obrigado. Obrigado a você. Bom, boa noite para todo mundo. Agradeço novamente a presença do professor. Até mais. Então, um abraço. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Até mais. Até a próxima aí. Tchau.